Lucas capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 8. Texto que já está projetado para a gente. Diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém. Irmãos, não tem para onde correr. Aquela canção antiga já nos anuncia. O Natal chegou o Natal naquela loja, chegou o Natal na rua. A gente, todos os anos, quando chega nesse período, fica muito claro que já chegou essa época do ano. As cidades se enchem de luzes, os shoppings ficam lotados, as lojas cheias. Passar ali pela Rua da Feira, talvez nessa época, seja um desafio muito interessante. Não aconselho muito você a fazer, mas você ainda tem 2 dias aí para comprar os seus presentes, fazer essa aventura difícil. Porém, nós temos ruas iluminadas, árvores decoradas, as praças também têm umas decorações especiais, as vitrines muito chamativas. Parece que a luz está em todo lugar. Parece que, de repente, a cidade, a sociedade ficou iluminada. Parece que acabaram-se os problemas, todo mundo é feliz, todo mundo está contente, todo mundo está com dinheiro no bolso e pode comprar à vontade. Esse é o sentimento que fica nessa época do ano. Porém, assim como nas cidades, nos nossos centros, basta sair um pouco das principais, a gente já não continua vendo essa realidade tão nítida. Quando a gente sai das ruas principais, das ruas mais movimentadas, das ruas com maior poder aquisitivo, talvez, não vemos toda essa iluminação, não vemos todo esse avanço, esse progresso, toda essa luz. Entramos em ruas simples e percebemos que as luzes acabam rapidamente. Saímos da nossa jornada de comprar presente, de consumismo, e vemos que os problemas continuam lá. As trevas e a escuridão ainda nos assolam, ainda circulam a nossa vida, esse mundo. Há lugares onde parece que o Natal, essa época, não chega com brilho, aonde a noite ela continua escura, silenciosa, esquecida. Curiosamente, assim também é a nossa vida. Tem áreas que são muito iluminadas, tem áreas que são vistosas, estão bem arrumadas, tem áreas que nós fazemos questão de expor. Os nossos feeds nas redes sociais mostram fotos bonitas, lugares que viajamos. Porém, também há áreas que não estão bem iluminadas assim. Talvez quando nós vasculhamos o nosso coração e saímos dessas ruas principais e expostas, a gente vê que há lugares que ainda estão escuros. Há cantos que nós preferimos esconder, medos, cansaços, dores, frustrações, perguntas sem respostas, insatisfação. Quem não tem essas ruas na cidade do coração? O interessante é que quando pensamos no Natal, imaginamos que a luz de Deus, aquilo que o Evangelho nos ensina, também deveria brilhar primeiramente nas grandes cidades, primeiramente no centro comercial, no centro de poder, de governo. Os lugares onde haviam as pessoas mais bem preparadas, mais importantes, as pessoas mais ricas, as pessoas mais influentes. Porém, o Natal que nos é apresentado pelo Evangelho é bem diferente.
Ele começa justamente longe desses holofotes, longe de toda essa iluminação, de todo esse poderio. Ele não é anunciado em palácios, não em ruas iluminadas, não nos centros de poder, mas em campos escuros e afastados, na rotina de homens simples durante a noite. O Natal sempre nos apresenta essas imagens: luz, festa, esperança. Isso é o que nós desejamos aos outros naquelas mensagens que a gente compartilha sem ler. Aqueles textos que essa semana aí vão começar a vir encaminhados lá, e agora parece que é encaminhado com frequência. Então, você vai encaminhando isso, desejando luz, festa, esperança. A gente sempre lembra dessas coisas nesse momento. O mundo ideal, o mundo real que vivemos, assim como o mundo do primeiro século, o mundo em que Jesus nasceu, ele continua sendo marcado por tensão, medo, incerteza e uma profunda busca por paz. Quem aqui não busca por paz? Quem aqui não deseja paz? Quem aqui não tenta, talvez, comprar a paz? Quem aqui, talvez, não daria tudo o que possui pela paz? Paz é o que desejamos a todos. Paz é o que nós queremos. O Evangelho de Lucas, ele faz questão de situar o nascimento de Jesus em um contexto de contrastes. De um lado, nós temos a força do Império Romano, que prevalecia com a Pax Romana, uma paz que era imposta, sustentada por poder militar e controle político, gananciosa, querendo domínio e controle sobre as pessoas, trazendo opressão. De outro lado, nós temos aqui pessoas comuns tentando sobreviver em meio à opressão, insegurança e desigualdade. Pessoas que eram marginalizadas, esquecidas pela sociedade, que sofriam por conta disso. Então, Lucas está escrevendo aqui o seu evangelho nesse auge, no auge do poder romano. Quando César Augusto, o antigo Caio Otávio, herdeiro adotivo de Júlio César, governava com grande habilidade política e mão firme. Desde aquela época já existiam políticos profissionais que sabiam bem como lidar com o povo e os oprimir. Essa chamada Pax Romana, ela prometia estabilidade, ela prometia comércio, ela prometia uma segurança, mas era uma paz e uma segurança construída pela força, não pela reconciliação, não pelo bem de todos. E aqui, nesse capítulo 2, é interessante que os versículos anteriores ao texto que nós lemos, Lucas faz questão de falar a respeito de um recenseamento que houve. E esse recenseamento, ele não é um detalhe irrelevante aqui, não é uma mera informação solta nessa narrativa que nós temos aqui. Isso era um instrumento de afirmação do poder imperial. O historiador Flávio Joséfo, ele registra que todo o povo judaico prestou juramento de lealdade a Augusto. E ainda assim, em meio a esse movimento político gigantesco, que eles contabilizavam as pessoas para poder dominar sobre elas, Deus continuava conduzindo cada passo da história. Um cenário totalmente caótico, um cenário onde parecia que era o império que estava prevalecendo, um cenário bem similar ao que nós vivemos, onde parece que o mal está imperando, onde parece que nada vai dar certo, onde parece que as nossas esperanças já não adiantam mais. Porém, Deus estava conduzindo cada passo da história, e Deus continua conduzindo cada passo da história. José e Maria, eles precisavam estar em Belém, por isso que é interessante esse recenseamento, que ele teve que ir para lá por conta disso, conforme o que já havia sido profetizado pelo profeta Miqueias no capítulo 5, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. E Deus moveu até mesmo o império para o cumprimento da sua palavra. César Augusto, ele reinava, dominava sobre as províncias, porém Deus governava toda a história. Deus continua governando sobre toda a história. Há opressão, há caos, há impérios tentando nos dominar, nos oprimir, requerendo de nós culto, atenção e tudo mais. Porém, Deus continua governando a história. Deus jamais perdeu o controle da história. Vivemos algo parecido, essa busca de paz que nós falamos, paz para um coração cansado, para relacionamentos feridos, para preocupações que não dão trégua. Mas assim como no primeiro século, procuramos essa paz onde o mundo promete, mas não pode entregar. Nós insistimos, infelizmente, em procurar a paz através de meios que não são os quais o Evangelho nos deu. E nesse cenário que nós falamos, nesse breve contexto, Lucas nos conduz a algo totalmente inesperado.
Deus decide revelar a maior notícia da história a pessoas que ninguém considerava importantes. Talvez aquelas pessoas que você nem cumprimentasse na rua. Aquelas pessoas que eram esquecidas pela sociedade. A glória que sustenta o universo se manifestou com salvação e libertação aos homens, mas ela não brilhou nos palácios, ela não veio pela força do império, ela não veio pelo poderio humano. Ela não chegou em gente famosa, mas chegou a homens simples nos campos escuros. Talvez você esteja vivendo um momento que você fale, olha, eu estou nesse campo escuro. Eu não consigo enxergar a luz. Quem sou eu para que se lembre de mim, ó Senhor? Como diz o salmista, talvez seja a sua oração, a sua angústia. Porém, é nesse cenário que a luz de Deus brilha para mim e para você. É nesse cenário que o mais importante veio até nós e que o mais importante está entre nós. Vamos observar primeiro aqui como o modo como Deus se revela derruba completamente a lógica do mundo. E às vezes a nossa lógica também. Os primeiros destinatários da revelação do nascimento de Jesus são ali os pastores. Quem eram esses pastores? Se fôssemos organizar, vamos criar um evento aqui. O anúncio do nascimento de Jesus. Vamos anunciar o nascimento, a vinda daquele que vai trazer salvação, libertação a todo o povo. E aí vamos pedir uma lista. Quem você convidaria para esse momento, para essa notícia tão importante? Certamente nós não convidaríamos esses pastores. Provavelmente nós escolheríamos líderes, influenciadores, autoridades, talvez quem tivesse um bom alcance nas redes sociais, quem tivesse uma boa retórica ou um belo poder aquisitivo. Essas pessoas talvez fossem a nossa primeira escolha. E às vezes nós insistimos a olhar essas pessoas como verdadeiros portadores da luz, como uma classe exclusiva onde o poder de Deus só se manifesta a eles. Porém, Deus escolheu quem ninguém convidaria para a plateia principal. Homens simples, socialmente desvalorizados, muitas vezes vistos como impuros e indignos, inclusive pelo sistema religioso da época. Nada que é citado no texto bíblico é irrelevante ou mera coincidência. Esses homens que eram desprezados estão aqui por um propósito muito específico. É algo que Lucas traz de forma muito pedagógica para as nossas vidas. Entre os fariseus, inclusive, segundo alguns comentaristas relatam e afirmam, esses homens eram considerados impuros, enganadores e incapazes de testemunhar nos tribunais. Aos olhos da lógica humana, da nossa lógica, jamais seriam os escolhidos como destinatários e testemunhas da maior notícia da história. Independente dos debates históricos a respeito disso, Lucas é claro na sua intenção. Esses homens eram homens sem prestígio social algum. Porém, esses homens ali, no meio dessa noite escura que cobria o campo, eles trabalhando nos seus afazeres que não tinham muitos holofotes, a glória de Deus rompia com a escuridão e resplandecia justamente ao redor desses homens. E aqui nós temos a beleza, o paradoxo do Evangelho. O lugar que o mundo evita é o lugar que Deus escolhe para iniciar a sua obra redentora. O lugar aonde ninguém está olhando é o lugar onde Deus se escolhe para agir com graça, para agir com salvação e libertação para o seu povo. Diante desse cenário, os pastores ficam com medo. Eles ficam aterrorizados. E isso é compreensível. Ninguém espera que a glória de Deus visite gente comum. Ninguém espera que Deus se manifeste a gente marginalizada. Ninguém espera que Deus se manifeste a gente mal vestida, a gente pobre, a gente que não está na mídia. Será que a gente tem esse pensamento parecido hoje ou será que era algo exclusivo do primeiro século? Sempre que a glória de Deus ela invade a escuridão humana, o temor é uma resposta imediata. Porém, o anjo anuncia, trazendo conforto para aqueles homens: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Não era uma boa nova de alegria para uma classe específica, não era algo que excluía algumas pessoas, alguns grupos. Era algo que era para todo o povo, por isso eles não deveriam ter medo.
Curioso que os estudiosos, os historiadores levantam a possibilidade de que esses pastores que estavam cuidando de rebanhos ali, talvez esse rebanho fossem os animais destinados ao sacrifício no templo, onde haviam os cultos religiosos e o povo sacrificava os cordeiros. Esses homens que não podiam participar da festividade do sacrifício estavam ali preparando o sacrifício para os outros. Se isso é um fato, nós temos um contraste ainda mais interessante. Os que cuidavam dos cordeiros do sacrifício, mas não podiam participar das cerimônias, foram os primeiros a contemplar o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Essa é a beleza do Evangelho. Homens inapropriados, homens excluídos, sem capacidade alguma, com a luz de Deus brilhando sobre a vida deles. E esses pastores representam todos aqueles que são esquecidos, excluídos e considerados irrelevantes. E é para eles que a luz vem primeiro. As boas novas são de grande alegria para todo o povo. Não é uma mensagem reservada a uma elite, aos palácios, a meramente líderes religiosos. É a salvação de Deus que alcança o povo fraco, ferido e oprimido. E quem é esse povo hoje? Como nós enxergamos esse povo? Será que nós, diante desse contexto de quem eram esses pastores, nós olhamos para eles de cima para baixo? Será que nos achamos melhores, mais dignos? Será que achamos que socialmente, por sermos mais bem aceitos, talvez estamos em uma condição melhor do que a deles? Nós estávamos no mesmo lugar, excluídos, marginalizados. A Bíblia vai dizer que nós éramos alienados ao povo de Deus, que nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos totalmente excluídos da aliança da graça. Porém, a salvação brilhou sobre a nossa vida. Sobre esse campo escuro que nós estávamos, a luz de Deus brilhou, trazendo salvação. Eu e você não éramos, jamais seríamos destinatários naturais da glória. Somos alvos inesperados da graça de Deus. Diante disso, devemos refletir qual tem sido o nosso olhar para o próximo. Como nós classificamos, como nós enxergamos e como nós nos relacionamos com aqueles que são marginalizados. Será que o nosso olhar para eles é o mesmo olhar de Deus? Será que nós olhamos eles como alvos da graça de Deus? Como homens e mulheres que são destinatários da salvação do Senhor? Será que nós temos cuidado nos relacionados, dado atenção a eles? Ou será que nós também estamos impregnados do discurso do império? O discurso que sectariza o povo, que acha que uns devem ser mais favorecidos do que os outros, que acham que uns sejam mais dignos do que os outros. Ou talvez que pelo poder financeiro, pela mídia, esses são de melhor apreço. A forma com a qual nós nos relacionamos com os fracos, os oprimidos, é a forma pela qual Deus se relacionou conosco. Jesus vai dizer que assim como nós tratamos os pequeninos, dando um copo d'água, comida, assistindo em suas necessidades, levando o evangelho do reino, assim nós fazemos como a Ele. Como nós temos olhado para eles? Como nós temos visto pessoas marginalizadas? Será que nos enxergamos como aqueles que eram marginalizados? Será que nos enxergamos como aqueles que eram indignos da graça de Deus, ao Evangelho? Aqueles que não mereciam nada receberam uma boa notícia. Nós recebemos essa boa notícia. Eis o Salvador. Eis o Salvador que nasceu e veio ao nosso encontro. Mas qual é o conteúdo dessa boa notícia? Eu quero te convidar a anunciar, ser um proclamador, uma testemunha dessa boa notícia, mas você sabe que boa notícia é essa? A mensagem do anjo aqui, ela é simples. A mensagem mais importante da história, ela vem de maneira simples. Hoje nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Não nasceu meramente um grande líder, não um exemplo moral, mas o Salvador, o Cristo, o Senhor das nossas vidas, a encarnação do próprio Deus, aquele que veio ao nosso encontro para nos salvar. Lucas faz questão de utilizar esses 3 títulos aqui que concentram toda a sua visão a respeito do Evangelho, a respeito da pessoa de Cristo Jesus.
Ele vai falar que nasceu o Salvador, aquele que nos livra da morte, nos livra do poder do pecado e nos reconcilia com Deus. Cristo, ungido de Deus, o Messias prometido, o libertador, o rei da linhagem de Davi, aquele que cumpre todas as promessas de Deus e as profecias do Antigo Testamento. E o Senhor, aquele que tem todo o governo da história, que tem o senhorio da nossa vida, que tem todo o controle. De maneira surpreendente, o sinal dessa glória, esse anúncio, não está no brilho da prata, não está no brilho do ouro. Não estavam nas grandes procissões do Império Romano, nas roupas finas dos palácios, mas estava ali, em um bebê, enrolado em panos e deitado numa manjedoura. Como ouvimos na semana passada aqui, será que o padrão da manjedoura, ele é atrativo para nós? Será que nós, no lugar desses pastores, ao receber essa notícia e ao olhar ao ambiente, daríamos o crédito devido? Será que nós temos buscado esse padrão da manjedoura, olhado a simplicidade do Senhor, pela qual Ele veio até nós e continua agindo em nós e através de nós? Ou insistimos em buscar um padrão que é mais estético, um padrão que vende melhor nas redes sociais? Um berço improvisado, um lugar improvável, e ali 2 jovens pobres como corte real. 2 jovens pobres, marginalizados, e o Salvador do mundo enrolado em panos. Não haviam vagas nas hospedarias para ele. Anteriormente a gente vai ver que quando eles vão para Belém não haviam vagas, a cidade estava lotada. A cidade estava muito movimentada. Como as nossas cidades estão hoje? Shoppings estão hoje, as lojas cheias. Como o nosso coração talvez esteja muito cheio de tanta coisa e não há vagas para nascer o bebê. Será que há vaga no nosso coração para o nascimento do Salvador? Essa é uma reflexão que eu tento me fazer todos os dias. Deus escolheu madeira, palha e silêncio para revelar a maior notícia da história, para trazer salvação para mim e para a sua vida, para reconciliar todos os homens consigo mesmo. A salvação, ela chega pelo caminho da humildade. É assim que a glória de Deus, ela invade a história, não é pelo caminho da exaltação humana, mas pela via do esvaziamento, daquele que, sendo Deus, assumiu a forma de servo. Paulo descreve isso muito bem aos Filipenses. Filipenses 2, ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquele ao qual o seu nascimento foi anunciado a homens marginalizados, é aquele que viveu de maneira humilde, é aquele que foi marginalizado pelo poder desse mundo, morreu na cruz, uma forma que não era muito digna de morrer no meu e no seu lugar. Ele se colocou no lugar dos marginalizados. Ele se colocou no lugar dos que sofriam opressão, dos que sofriam violência. Se fez violência em nosso lugar. Morreu naquela cruz, humildemente, ao qual ele não merecia, mas nós merecíamos, para que tivéssemos vida. Ressuscitou, está à direita de Deus o Pai, vivo para todo sempre, governando todas as coisas. E é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus que nos proclama a viver da mesma maneira, a viver não segundo o padrão do ego, não segundo o padrão da exaltação do homem, não segundo os palácios do império, mas segundo a humildade. A marca daqueles que foram iluminados pela glória do Senhor, porque o mais importante veio até nós, são aqueles que caminham na humildade, debaixo do senhorio de Cristo. Isso deve gerar alguns questionamentos, devemos nos perguntar algumas coisas. Onde buscamos a nossa satisfação e o nosso sentido nesse Natal?
Enxergamos o Natal como ele é de fato, o nascimento do Salvador? Buscamos a iluminação da glória daquele que veio? Ou temos procurado a aprovação dos homens? Temos procurado seguir a tendência do consumo? Qual tem sido o padrão que orienta o seu coração? Como você tem enxergado o seu coração? Será que ele é uma hospedaria que está cheia? Será que não há espaço para Jesus no seu coração? Ou será que ele está vazio como uma manjedoura, de forma simples e humilde, para receber o Senhor? O verdadeiro sentido do Natal não está nas grandes luzes, na fartura, nas festas. Não é esse o sentido. O verdadeiro sentido do Natal é este: nasceu o Salvador. O mais importante está entre nós. O Senhor veio para a gente comum, para a gente marginalizada. O Senhor veio para mim e para você. Em primeiro lugar, quando eu falo de gente marginalizada, de gente comum, de gente excluída da sociedade, eu não quero que você somente pense em outros. Eu quero que primeiramente você olhe para a sua vida, que eu olhe para a minha vida como esses marginalizados, excluídos. Meu irmão, você não é gente boa como você pensa que é. Eu não sou essa gente boa toda. Nós temos que reconhecer isso. Infelizmente, quando ouve isso, a gente já pensa em alguém. A gente já imagina um padrão que a sociedade trata como excluídos, como marginalizados. Porém, o primeiro olhar é para nós, para ver que essa boa notícia veio a gente comum, gente indigna, gente miserável. E a gente vê aqui que há uma resposta a esse acontecimento. Não apenas os pastores respondem a esse acontecimento, o céu inteiro reage. Uma multidão celestial canta a glória e anuncia a paz. Não a falsa paz dos impérios humanos construída pela força, mas a paz verdadeira que nasce quando Deus reconcilia consigo pessoas pecadoras. E esse anúncio ele deve estar muito vivo no nosso coração. Desde já eu te convido a orar pelo seu coração no ano que vem. Ano que vem nós temos eleição. Ano que vem nosso coração é exposto. Ano que vem nosso coração é colocado à prova. Aonde nós buscamos paz? Aonde nós buscamos segurança? Aonde nós buscamos conforto? Será que a nossa esperança vai estar no candidato A ou B? Será que a nossa esperança vai depender de quem ganha a eleição? Ou será que a nossa esperança está sobre aquele que veio, que é aquele que está entre nós? Esse é um motivo de oração que desde já você deve colocar diante do Senhor. Não procure a falsa paz. Esses pastores aqui no campo, esses homens humildes em meio à escuridão, eles não buscavam paz, eles não tinham esperança, expectativa que o império fosse trazer para eles. Nenhum império do mundo pode trazer paz para a gente. Nenhum império do mundo pode trazer satisfação para a gente. Nós só temos a plena paz, esperança e satisfação eterna para as nossas vidas em Cristo Jesus, no reino de Deus. E isso deve ter esse anúncio deve ter uma reação a partir das nossas vidas. Saber que o Salvador nasceu, que o mais importante está entre nós, não pode nos deixar viver de maneira indiferente. Não pode nos deixar viver da mesma maneira, não há como permanecermos da mesma forma. Primeiramente, nós vamos ficar horrorizados, aterrorizados, nós vamos ser cheios de temor, porque o Senhor do universo se revelou a nós, a gente comum, simples, miserável, gente ruim. Ele se revelou a nós, Ele trouxe salvação, e isso traz temor para a gente. Porém, isso deve gerar louvor em nosso coração. Isso deve gerar uma resposta a Deus. O texto nos mostra essa resposta. Os pastores não discutem teologia, eles não tentam esmiuçar os fatos ali friamente. Prontamente eles dizem: vamos a Belém ver isso que o Senhor nos deu a conhecer. A
revelação divina, ela nos move a uma ação imediata. Nós não podemos, não devemos, não há como ficarmos estáticos diante da revelação divina. Eles encontram ali tudo exatamente como o anjo havia dito, porque Deus cumpre a sua palavra. Depois de verem Jesus, eles anunciam a outros aquilo que ouviram e viram. Quem realmente é encontrado por Cristo não consegue guardar isso só para si mesmo. O nascimento de Jesus, ele transforma ali pastores anônimos em testemunhas do reino. O nascimento de Jesus, a vinda do reino até nós, transforma gente comum, eu e você, em missionários, em proclamadores do reino de Deus, em anunciadores das boas novas de salvação. Nós temos hoje essa responsabilidade de anunciar paz, cantar glória ao Senhor e anunciar paz. Anunciar a paz que o mundo não pode dar. Anunciar a paz e a segurança que dinheiro nenhum vai trazer, posição nenhuma vai trazer, mas que veio numa manjedoura, num simples bebê, para o qual não tinha vaga nas hospedarias, envolto em panos, simples, sem luxo, sem ego, de forma humilde. Não só os pastores do texto, não só a líderes da igreja, eu e você, todos nós somos transformados por essa verdade e somos impelidos a corresponder a essa verdade. A revelação divina, ela nos dá trabalho. Nos dá trabalho. E que trabalho maravilhoso, que privilégio é poder anunciar esse reino. O mais importante, ele chegou, está entre nós, nos deu o seu Espírito e nos capacita para essa missão. Você e eu nunca teremos a capacidade em nós mesmos, mas é o próprio Senhor que nos capacita. O Espírito do Senhor habita em nós, age em nós e através de nós para o cumprimento da sua missão. Como você tem se relacionado com o Espírito do Senhor? Mais uma vez eu reforço aqui o que foi falado na semana passada. Qual foi a última vez que você orou pedindo capacitação do céu sobre a sua vida? Capacitação para poder ser luz para aqueles que estão nas trevas. Interessante que anunciamos uma mensagem que não é nossa, levamos uma luz que não é nossa e glória a Deus por isso. E somos capacitados não pelo nosso esforço. Nós temos a faca e o queijo na mão. Nós temos tudo aquilo que precisamos. Eu sei que às vezes a gente fala diante de Deus: Senhor, eu não tenho capacidade. Talvez, se acontecer isso na minha vida, Senhor, daqui a 3 anos, quando eu terminar os projetos, aí eu vou me dedicar para a sua obra, para o anúncio do seu evangelho. Não. Desde o momento que o Espírito do Senhor passou a habitar na sua vida, que Cristo foi revelado a você, que você nasceu de novo, você tem total capacidade para anunciar o reino de Deus. Devemos cantar glória e anunciar a paz do nosso Rei. Qual foi a última vez que você cantou glória? E eu não falo do momento de canções aqui na igreja. Eu falo na sua vida. Qual foi a última vez que você anunciou paz? É impossível conhecermos a Jesus e permanecermos da mesma forma. Saber que o mais importante está entre nós nos coloca em movimento. Não vivemos uma fé parada, não vivemos uma fé estática, vivemos uma fé que se move. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele fala algo interessante, alguém que entendeu isso. 1 João 1, ele vai dizer que o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Aquele que se revelou na sua vida, aquele que te trouxe libertação, salvação, aquele que curou a sua alma, aquele que curou o seu espírito, aquele que te reconciliou com Deus, é isso que você tem anunciado, é a este que você tem proclamado, é por este que você tem se colocado em movimento. Os pastores retornam, glorificando e louvando a Deus. Eles viram a glória, ouviram a mensagem, contemplaram o Senhor e agora retornam transformados, anunciando essa transformação. Meu irmão, minha irmã, nós vimos a glória, nós ouvimos a mensagem, nós temos acesso a contemplar o Senhor.
E transformados a partir disso, nós devemos proclamar. Devemos proclamar o Evangelho, anunciar paz a todas as pessoas. O encontro com Deus, ele gera missão em nós. Um encontro verdadeiro com Deus, a revelação do Senhor para as nossas vidas, nos coloca em adoração e missão. Um não é excludente do outro. E aqui o texto nos desafia hoje. Esse é o desafio dessa reflexão para nós hoje. Aquele que se revelou, aquele que se aproximou de nós, miseráveis, fragilizados, gente comum, gente que não valia muita coisa, aqueles que não tinham os melhores currículos, as melhores contas bancárias, aqueles desprezados. Ele nos encontrou. Ele nos encontrou no campo escuro da nossa vida. Ele nos encontrou na noite escura, solitária, afastada dos holofotes, afastados da sociedade, e nos trouxe luz. Ele colocou luz sobre a nossa escuridão e nos trouxe vida. Hoje nós temos visão, podemos contemplar o Senhor, podemos nos achegar diante dEle, convictos de que Ele nos ouve. Confiadamente podemos chegar diante do trono da graça de Deus. Em Cristo Jesus nós temos esse acesso. Aquele que veio de maneira simples, aquele que se entregou pela minha e pela sua vida, nos garantiu o acesso direto ao Pai. Como que você tem utilizado esse acesso? Como que você tem correspondido a isso? Eu quero te convidar a colocar diante do Senhor isso. Coloque suas questões, suas queixas, suas desculpas, e peça ao Senhor para lançar luz nessa escuridão. Peça ao Senhor para iluminar o seu entendimento. A lógica do mundo vai dizer que o valor, que o sentido da vida não está nessas coisas. Vai te convidar a viver de uma maneira totalmente diferente. Porém, o Evangelho, a luz de Cristo em nós, nos convida a ver e viver a vida por uma outra perspectiva. Pela perspectiva da humildade, pela perspectiva da graça, pela perspectiva da manjedoura. Fale com o Senhor nesse momento. Abre o seu coração diante dEle. Entregue a Ele suas frustrações, seus medos. A luz do Senhor é poderosa para brilhar na escuridão do seu coração, seja qual ela for. A luz do Senhor é poderosa para romper com as trevas que ainda há em nós. A luz do Senhor é poderosa para romper com todo pecado, todo empecilho, todo agrilhão. A luz do Senhor é poderosa para nos tirar da indiferença. A indiferença para com o outro. Aquele que nos reconciliou consigo mesmo é aquele que nos reconcilia uns com os outros. Aquele que nos salvou é aquele que nos convida a anunciar a salvação. Deus amado, nós te louvamos essa manhã. Nós bendizemos o seu nome. Cantamos glória ao Senhor. Nós louvamos aquele que vive, aquele que reina, aquele que esperamos. Nós oramos aquele que é o nosso Senhor. Oramos aquele que tem cuidado de nós. Homens indignos, falhos, não merecedores, mas alvos da graça e do amor do Senhor. Nos achegamos diante do Senhor essa manhã, pedindo graça do Senhor sobre as nossas vidas. Deus amado, ilumina a nossa vida. Pedimos, ó Deus, ilumina a escuridão do nosso coração. Vasculha, ó Deus, cada canto da nossa alma, cada canto da nossa mente, ó Deus. Vasculha os esconderijos escuros, ó Deus, do nosso coração. Lança luz, ó Deus, sobre o medo, lança luz, ó Deus, sobre o pecado, Pai. Nos liberta de viver a vida de uma maneira, ó Pai, distorcida do Teu Evangelho. Nos liberta de vivermos para nós mesmos. Nos liberta da indiferença de olhar para o outro, ó Deus, de uma maneira egoísta.
Nos liberta da vaidade, Senhor. Nos liberta de buscarmos o padrão desse mundo. Faz-nos enxergar a beleza que há em Ti. Faz-nos buscar ao Senhor, ó Pai, que o reino do Senhor seja, ó Deus, colocado em primeiro lugar na nossa vida. Queremos anunciar o Senhor. Queremos anunciar que o mais importante veio até nós, que o mais importante morreu por nós, que o mais importante está vivo, reina e voltará. Faz-nos, ó Deus, proclamadores do Teu Evangelho, Senhor. Ouve a oração do Seu povo, cada dificuldade colocada diante do Senhor, cada empecilho, Pai, e brilha a Sua luz sobre nós. Brilha a Sua luz sobre nós, Senhor. Que a gente saia daqui de uma maneira transformada, Senhor. De uma maneira transformada pela Sua graça, pelo Teu agir, ó Deus. E que toda a nossa vida glorifique o Teu nome. Todas as nossas atitudes anunciem, ó Deus, aqueles que vivem não para si mesmos, mas aqueles que vivem pelo Senhor. Te louvamos porque o Senhor veio ao nosso encontro. Te louvamos porque o Senhor escolheu gente simples. Nós não teríamos condições alguma se não fosse o Senhor. Louvado seja o Seu nome, Deus. Bendito seja o Senhor. Nós cantamos glória ao Senhor, pedimos a unção, a capacitação para anunciarmos a paz do Senhor, para anunciarmos o reino do Senhor, até que o Senhor venha. Para a glória do nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.